tem alguma consequência isso para o Brasil? Já estamos sentindo, inclusive, né? Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de cortes do BarbaCast e do Barbaridade. Se você chegou aqui do nada, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo para dar uma força pra gente e não deixe de se inscrever nos dois outros canais, no BarbaCast e no Barbaridade. E ó, nossas redes sociais aqui, para vocês se inscreverem também, seguirem a gente por lá, porque lá também tem conteúdo diferenciado e, além disso, vídeos de bastidores, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. E tem alguma consequência isso para o Brasil? Para o mundo primeiro, depois para o Brasil? E tem econômica, sobretudo, né? Os efeitos econômicos já estamos sentindo, inclusive, né? Esperamos tanto tempo o dólar começar a descer Isso. e agora já está aumentando de novo, né? Então a alegria de pobre dura pouco, não tem jeito, Bom, né? pelo menos a AdSense aqui do Google vai dar bom, né? Vai dar um pouquinho melhor, mas realmente... O dólar caiu um pouco abaixo de 5 e aí logo depois começou a treta lá e já subiu de novo, né? Então, por que isso, né? Esse é um primeiro efeito direto sempre, né? Porque em qualquer conflito internacional, os investidores correm para uma moeda segura. E o dólar é uma moeda segura, né? Então eles tiram investimentos em real e correm para o dólar. Isso pressiona a cotação da moeda americana em relação ao real. Então é simples de explicar. Qualquer guerra internacional provoca nos países que têm uma moeda mais frágil, né, uma desvalorização monetária. Né? Uhum. O outro efeito é sobre um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira, que é o agronegócio. Isso. O que o Brasil compra muito da Rússia? Fertilizantes. Né? Então, claro, tendo a Rússia como protagonista de um conflito, né, que pode durar algumas semanas, meses, eventualmente, imaginemos que não, né, mas pode durar dias e semanas, isso claramente levará a uma restrição na oferta da mercadoria, até porque a Rússia vai começar a sofrer sanções. Né? Agora acabou um navio mercante russo, acabou de ser apreendido pela França, no Canal da Mancha. Né? Então, navios russos vão começar a sofrer restrições, né, em algumas partes do globo. Isso vai encarecer frete, vai encarecer a mercadoria, o fertilizante vai ficar mais caro, a oferta vai diminuir, o preço aumenta. Né? Então, isso vai Fora impactar. o dólar, né? Fora o dólar. Fora o dólar, vai impactar no interesse do agronegócio brasileiro. A bolsa também, né, vai bagunçar, como já vimos aí bagunçando o Coreto, né, sempre que tem uma instabilidade, né, a especulação é isso, né? Sim. Então, evidentemente que a cotação das ações tende a diminuir, afetando o valor de mercado de várias empresas brasileiras ou empresas que têm cotação na bolsa brasileira, né? Enfim, os impactos acabam chegando inclusive no bolso do brasileiro. Sim. E a inflação, com a qual a gente já está se habituando nos últimos tempos, né? Inflação de 10%, né, ao longo de 12 meses, é bastante. É bastante. Né? Então, isso, claro, que acaba tendo um efeito, os preços vão ficar mais caros. Gás, petróleo, o preço do gás está um absurdo já. Né? O preço da gasolina, idem. Né? O que a Rússia mais vende para o mundo? Hidrocarbonetos, petróleo e gás. Né? Então, tende a haver um aumento dos preços. Então, é ruim para o Brasil em qualquer sentido, né? Olhando para a dimensão econômica. E politicamente também, né? Porque o Brasil tem um bom diálogo com a Rússia. Existe uma parceria estratégica, né, que foi assinada pelo governo FHC em 2002. Né? Não é qualquer país que vira parceiro estratégico do Brasil. Né? São aqueles que o Brasil reconhece que podem ser importantes, né? Podem nos trazer alguns dividendos, né? Econômicos, políticos, culturais. Né? Então a Rússia é um player importante para nós. Estados Unidos nem se fala. Né? Então não interessa para nós essa briga aí. Né? Porque a gente não pode tomar um partido claro. Isso. Mas a gente também não pode se esconder numa situação de agressão. Sim. Né? E aí a gente teve que votar ontem no Conselho de Segurança a favor de uma resolução que condena a agressão, e agora a gente corre o risco da Rússia não gostar, enfim. Então, para o Brasil é ruim do ponto de vista político também, né? Porque a gente não está habituado a esse tipo de escolha. Né? Não podemos escolher, a gente tem que se relacionar bem com todo mundo. É a nossa tradição diplomática, Rafael. Né? O Brasil se relaciona bem com todo mundo, com Israel, com Palestina, né? Com a Rússia e com a Ucrânia, né? Com os Estados Unidos e com a Rússia. É ruim. É difícil porque você tem... Aliás, para quem tá mandando mensagem que tá dizendo que não tá conseguindo fazer pergunta, é só se inscrever no BarbaCast. Se inscreve no BarbaCast, faz a pergunta, molezinha, né? É na hora, né? Se inscreve e já faz a pergunta. Mas você falou de uma coisa interessante. No caso do Bolsonaro, né? No caso do Brasil, ter ficado contra a Rússia, né? Diminuindo, assim, é mais fácil de entender. Ficou contra a Rússia. Também não é um teatro de cartas marcadas, que o cara sabe que todo mundo vai ficar contra, porque vai fechar, mas no final das contas vai dar tudo, vai ficar tudo do mesmo jeito? Você acha que tem algum risco de sanção ou alguma questão retaliação russa? da Rússia contra o Brasil? Contra o Brasil? Não, praticamente nenhum. O Brasil também ele é pragmático, do ponto de vista diplomático. Né? O que o Brasil avaliou ali? O que é mais custoso para a minha imagem? Me abster
né, como a China fez, né, a Índia e os Emirados Árabes, ou votar a favor de uma resolução que não vai ter efeito prático nenhum, né, mas que vai sinalizar para o mundo que o Brasil condena a agressão, né, da Rússia contra a Ucrânia, porque é uma agressão que nitidamente viola o direito internacional e viola a Carta da ONU. Né, foi a justificativa do voto do nosso embaixador na ONU, né, na votação de ontem. É um ato de agressão, né, e o Brasil quer que isso se resolva de maneira pacífica. Né? A nossa Constituição, né, impõe a solução pacífica de controvérsias, está, né, no artigo 4º. Né? Então o Brasil se pautou pela sua Constituição, né, seguiu a maioria no Conselho de Segurança. O Brasil agora, né, nesse biênio, é membro rotativo do Conselho de Segurança, 22 de 23, né, e, enfim, certamente não terá maior impacto, né, para a nossa relação com a Rússia. Imaginei. E a gente também está falando do timing, né? Porque acabou que o Bolsonaro esteve lá em reunião com ele, tipo, dias antes de estourar a guerra. Deu algumas declarações assim, meio assim, a favor da Rússia ou em cima do muro, não contra, nunca assim contundentemente contra. Como você falou, talvez nem poderia ser tão contundente assim, né? Por conta dessa da nossa economia, do nosso agronegócio. Mas como é que você avalia a participação do Bolsonaro lá dias antes? Se foi azar, se foi. E como que talvez poderia ser melhor, se foi boa? O que você pensa disso? Pois ir à Rússia é sempre importante, né, para um presidente brasileiro. A gente teve como primeiro presidente que foi a Moscou, foi o Sarney, no final dos anos 80. E depois, do Fernando Henrique para frente, Rafael, todos os presidentes fizeram viagem oficial à Rússia. Então, o Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma fez, o Temer fez, apesar do pouco tempo de governo, Verdade. e o Bolsonaro também, né, acabou de fazer. Então, é importante para um líder brasileiro, né, em termos de diplomacia presidencial, ir a um país da envergadura da Rússia, não é um país qualquer, Claro. né, além de ser um parceiro estratégico do Brasil. O momento é que foi muito errado, né, mas não por culpa do Bolsonaro, é porque a situação se deteriorou muito, né, e acabou que ele acabou indo em um momento dramático, na iminência ali, às vésperas mesmo, como acabou sendo, né, de uma invasão do território ucraniano pela Rússia. Ele poderia ter adiado? Poderia, talvez fosse a melhor escolha, né, mas aí muitos entenderiam o adiamento como um sinal de fraqueza, como um sinal de subserviência aos Estados Unidos. Né, os Estados Unidos pressionaram o Brasil a adiar a viagem, pressionaram o Bolsonaro a adiar a viagem, né? Se o Brasil adia, né, o que muitos iam ver? O Brasil é um fracote, né, é capaz dos Estados Unidos, né, não era só capaz do Trump, é capaz dos Estados Unidos de um modo geral, né, o Bolsonaro é um líder fraco. Então ele decidiu bancar a ida, né, mas correndo o risco. Qual o risco? De alguma declaração infeliz. E ela aconteceu. Né? Então, nesses casos, né, tem que ser muito cuidadoso com as palavras. Né? A diplomacia é muito palavra, é muito a escolha dos termos, né, é muito como você se coloca, às vezes até a postura influi no modo como você é percebido e interpretado em termos diplomáticos. Foi muito ruim, né, ele dizer que é solidário à Rússia, porque foi uma frase um pouco solta, né, que naturalmente a imprensa tirou de qualquer contexto, porque não havia um contexto claro ali. Ele não disse solidário à Rússia em quê? Né? Então, em um momento em que há tensões entre Moscou e Kiev, né, e chega um presidente estrangeiro e diz que é solidário à Rússia, né, parece que é solidário na disputa com a Ucrânia. Claro. Evidentemente. Né? Claro. Isso causou celeuma na relação com os Estados Unidos. Enfim, então foi uma frase muito mal colocada que acabou fazendo com que a viagem, que poderia ser uma viagem de efeitos neutros, né, acabasse tendo efeitos negativos. Mas você acha que depois dessa votação do Conselho de Segurança... o Brasil equilibrou, aí limpou a barra. Eu acho que deu uma equilibrada, né, como tinha que fazer. Né? E houve pressão muito forte dos Estados Unidos para a gente votar a favor da resolução ontem. Muita pressão. Né? Então o Brasil acabou se curvando à pressão americana, né, enfim, para tentar inclusive aparar essas arestas, né, e não fazer a coisa ficar pior. Claro. Se o Brasil se abstém ontem, né, aí ia ser a confirmação daquelas desconfianças em relação, né, à frase do Bolsonaro. A gente não tinha muita escolha, né? Até porque a tradição do Brasil é sempre defender a paz e condenar qualquer ato de agressão ao direito nacional. Sim. Né? Bom, então... Bolsonaro, peça aí melhor, rapaz. Quando você for falar as coisas aí... Escolha as palavras com mais cuidado. Escolha as palavras. Você podia ter falado que é solidário ao povo russo. É isso. Povo russo, né? Exatamente. Porque no final das contas todos somos ao povo russo e ucraniano. Independente se você escolhe um lado ou não, há civis morrendo, né? Isso.